Sejam muito bem-vindos a mais um Chronicast. Eu sou o Barbosa Júnior e esse é um podcast de assuntos variados, aonde aqui você encontra de tudo. Você tem uma história bacana? Traz para nós e nós vamos contá-la aqui no Chronicast. Então anote esse número aí, 019 978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast, onde você vai entrar em contato conosco, vai falar, olha, eu tenho uma história bacana, eu conheço alguém que tem uma história bacana, tá certo? Deixa o contato, deixa um breve relato da história, a produção vai entrar em contato com a pessoa e dando tudo certo, a pessoa vem contar a história dela aqui junto com a gente. E de antemão, se você ainda não se inscreveu no canal do Chronicast, se inscreve, aciona o sininho, deixa like, comenta, compartilha. Faz o seguinte, vamos fazer o Chronicast chegar a muito mais pessoas. E, gente, quando eu falo do WhatsApp, não é brincadeira não, porque o meu convidado de hoje, ele já participou numa outra oportunidade, né? E o episódio dele bombou e muita gente pediu para fazer a segunda parte, né, do testemunho dele. Então nós vamos fazer isso aqui hoje. Hoje eu estou aqui com Natanael Giliotti, que vai contar a segunda parte do testemunho dele, e o filho dele, o Pedro Henrique. Sejam bem-vindos ao Chronicast. Obrigado. Natanael, muita gente, cara, foi parar em Portugal o primeiro episódio, né? Cara, sucesso total, mais de 1.100 visualizações, sem injetar um centavo. A gente sabe que o tráfego pago, o Pedro trabalha com isso, sabe o que eu estou falando? Muita gente para alcançar esse número precisa injetar um valor e nós não injetamos nada. Simplesmente as pessoas que ouviram vieram falar comigo. Falaram, cara, a pergunta, o que aconteceu depois? Que eu acho que a gente foi até onde você saiu do hospital, você estava hospitalizado, Exatamente. né? E depois que você saiu do hospital, para onde você foi? Eu fui para casa assim, de um casal de amigos, né, dos meus pais. E lá eu fiquei pouco tempo, mais ou menos um mês. Fiquei um tempinho ali, só que eu ainda estava com muita dificuldade, né, pelo fato de tinha acabado de sair, então eu tinha dificuldade em respirar. E como eles eram um pouco mais assim, de idade, então houve assim uma certa dificuldade, né? Porque eu tinha que ir para o hospital, fazer curativo, e nem sempre eles estavam dispostos a ir comigo, tinha que pedir para vizinho. Então eu fiquei pouco tempo. Meu pai percebeu a dificuldade, né? E acabou conversando com um casal de primos, que também eles já tinham uma certa idade, mas tinham ali os seus filhos, que são os meus primos, e meu pai passou eu para lá, né? Conversou com eles e eles me acolheram. E eu costumo dizer que esse período da minha vida, ele foi muito importante, né? Porque eu tinha saído de um mundo que eu estava vivendo obscuro, escuro, não saía, não tinha acesso, né, com praticamente com o mundo, com as pessoas, e de repente assim eu vou para casa onde tinha os meus primos, e, enfim, eles me acolheram com muito amor, com muito carinho, estiveram sempre me ajudando em tudo. E eu vendo aquele amor deles, né, eles me acolhendo, aquilo me ajudou muito a acreditar na minha recuperação, acreditar que, assim, existem muitas pessoas boas, né, que ao invés de me julgar, muito pelo contrário, me acolheram. Então isso me ajudou muito. Ou seja, fez toda a diferença na sua vida. Eu lembro que no outro episódio, o pastor Gilson, que esteve aqui conosco, de antemão, antes de eu continuar, deixa eu mandar um abraço, que eu preciso fazer isso, até disse que ia fazer. Eu quero mandar um abraço o Renê. Renê, ele é um barbeiro ali da barbearia de Souzas. Ele que de vez em quando tenta algo que é impossível, que é deixar o Barbosa mais bonito do que ele é. Porque eu sou lindo, né? Eu não posso fazer nada, Preciso ir lá. né? E ele é quem trabalha, faz a barba, faz o cabelo. Então, Renê, muito. Eu falei que ele te mandar um abraço para você, pro Cláudio, pro Ítalo, pro pessoal aí da barbearia que está em Souzas. Muito obrigado e Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Tá certo? Então tem que fazer isso. Senão ele falou, pô, a gente fala do seu podcast e você não manda nenhum abraço para nós. Então tá aí dado o abraço para vocês, são profissionais excelentes, tá? Se você tá procurando um lugar bacana para ser atendido, preço bom, profissional bom, só ir lá, Barbearia Guanabara, na unidade Souzas. Tá bom, vai para lá, tá certo? E o pastor Gilson,
ele nos contou, no outro episódio, que você havia sido preso, né. Exatamente. Então conta um pouco dessa história, como que foi isso? Como isso aconteceu na sua vida? Olha, antes de eu entrar em coma para a cirurgia, eu me lembro que eu fiz um voto com Deus. Eu falei com Deus quando eu ouvi, né, os médicos ali, a junta de médicos que estavam assim ao meu redor, que eu estava na mesa ali cirúrgica, eu só ouvia, né, porque a dor estava muito grande e eu conseguia ainda ouvir. E eles disseram, né, que talvez eu poderia não voltar a andar. Por conta disso, eu fiz um voto. Eu falei assim: Deus, eu estou vendo e ouvindo que talvez eu não venha andar mais. E eu não quero. Depois de tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, e eu estou aqui nesse momento aqui que disseram também que eu poderia não resistir aos ferimentos, porque a cirurgia seria de 5 horas. E ali eu fiz um voto com Deus. Falei: olha, Senhor, se o Senhor me restaurar, me colocar de pé e, e me libertar, aonde o Senhor me colocar, aonde o Senhor me mandar, eu vou falar do seu amor. Eu vou contar que realmente o Senhor é Deus na minha vida e que o Senhor é aquele que faz milagre. Eu não quero que o Senhor deixe nenhuma sequela. Se isso acontecer, estou pronto para pregar a sua palavra. Estou pronto para anunciar as suas grandezas. E passou um tempo, né? Esse tempo que passou, eu tive ali a oportunidade de começar a dar os meus primeiros passos, comecei a ir para a igreja, oportunidades começaram a surgir para mim me desenvolver, contar o meu testemunho. Aí eu comecei a ter uma pequena experiência, né, de sair, as igrejas me convidavam, o pastor Gilson me ajudou muito, e enfim, eu comecei a sair, comecei a pregar, e foi aí então que logo aconteceu o meu casamento, né? E eu casei, era muito novo na ocasião, confesso que eu não tinha estrutura nenhuma, e enfim, após esse casamento, a gente começou a passar assim uma dificuldade muito grande financeira. Por conta dessa dificuldade, eu me lembro que eu era assim de uma denominação e a mãe dos meus filhos de outra. E houve um certo conflito também quanto a isso daí, né? Porque ambos não conseguiam se entender Sim. por conta de religião. Na verdade, uma coisa que não deveria nem existir, né? Mas, infelizmente, isso ocorre, isso acontece. E por conta daquilo, houve assim, algumas desentendimentos entre nós e as portas estavam fechadas. E chegou um dia que eu tinha comprado um carro, aí eu fui dar uma carona, né? Levar o meu cunhado até um determinado lugar. E ali eu fiquei esperando ele, tá vendo? Um amigo dele falou que é só resolver um problema. E quando ele retornou um pouco rápido, falou: olha, vamos embora, a gente precisa sair rápido daqui. Eu já resolvi o que eu tinha resolvido e agora a gente precisa ir embora. Aí eu estava sentado, né, esperando eles numa barraquinha, comendo pastel, que eles pediram para me esperar ali, e eu fiquei esperando. Quando eles chegaram e a gente fomos embora, falou: primeiro a gente precisa ir lá em Sumaré, eu preciso entregar aqui essa encomenda e tal. Eu falei: beleza. Quando eu cheguei lá, não demorou muito tempo, coisa de acho que 10 minutos, a rua, a gente foi para na época era uma locadora de vídeo, né? E ali, quando ele chegou, entrou, eu fiquei lá na frente esperando, e aí, do nada, assim, lotou a rua de polícia. E quando lotou, eles vieram justamente para cima da gente. Eu não entendendo o que estava acontecendo, na ocasião estava até falando com a mãe dele no Sim. telefone, aí já me renderam ali junto dele e tal, dizendo que a casa tinha caído e que nós estávamos presos. Aí eu falei: mas como assim a gente está preso, né? Ele falou: não, vocês estão presos. E a encomenda, de fato, na verdade, foi um assalto, né? Que o meu cunhado e o amigo dele fizeram. E naquela situação ali, quando eu me dei por conta, os policiais falaram assim: olha, 2 celulares na época que eles roubaram, furtaram, de uma loja de celular Nova Europa, e falaram assim: havia um chip. E quando vocês pegaram esse celular, na época, aqueles olho azul, que tinha uma Sim. febre, e por conta disso daí eles pegaram e falaram: tinha um chip e
por conta desse chip aí, a gente achou vocês e vocês estão presos. Naquele momento eu desabei, né? Porque eu não estava esperando. Não foi uma coisa assim premeditada. Foi algo assim que eu não esperava, eu não contava com isso. E Você quando, foi envolvido por um acaso, né? justamente, quando eu cheguei assim no presídio, eu já sofri um impacto, né? Porque é muito diferente de tudo que se fala, né? O primeiro impacto meu foi justamente assim, eu não imaginava, eu imaginava que se eu chegasse lá, ia ver assim, que as televisão mostra, briga, muitas mortes, muito pelo contrário, quando eu cheguei eu fui muito bem acolhido, né, e na ocasião meu cunhado falou para mim, olha, fica tranquilo, né, pode ficar sossegado, que a gente vai falar a verdade, que você não tem nada a ver, que você apenas estava com a gente não falou para você o que a gente ia fazer, só pediu para você ir. Mas enfim, fica tranquilo que a gente vai tirar dessa. Só que, Júnior, o que eu não assim não estava entendendo era justamente por que eu tinha que passar por aquilo. E o tempo foi passando naquele presídio e houve muitos momentos assim que eu saía dali da cela, né? E ia para o pátio, dar uma volta e tal, porque quando eu cheguei, assim, lá tem igreja, tem igreja, cada raio tem assim uma cela evangélica. E quando eu cheguei, eu não fui para a cela evangélica, eu fui morar no meio da população. E aí eu comecei a ver a situação, fiquei muito triste por dentro de mim, porque eu não queria aceitar aquela condição, né? A vergonha foi muito grande e também eu ficava sem entender. E o pessoal das igrejas lá, porque lá no presídio funciona assim: há uma única igreja em cada raio, são 8 raios, e essa igreja ela é uma junção, né, de assim, todos os credos religiosos, ou seja, Batista, Assembleia, Mormons, Testemunho de Jeová, são todos juntos. Então você imagina todo esse agrupamento de pessoas, primeiramente também se tratando de indivíduos que estão em fase de recuperação, para ressocialização para a sociedade. Você junta todo esse pessoal, e cada um com uma cultura diferente, cada um com um crime diferente. Aí você junta todas essas pessoas, então, assim, é muito difícil, né, de você ir para a igreja, assim. Você fala, poxa, mas peraí, se eu for para lá, tem irmão de uma igreja, irmão de outra, não vai dar certo isso daí. Então, por conta daquilo, eu não quis ir para a igreja. Só que quando eu me vi ali na cela do mundo, aí eu comecei a ver, eles fumavam muito, alguns usavam ainda droga, e enfim, vendo toda aquela situação, chegou um dia que eu saí para o pátio e comecei a questionar a Deus, né? Falando assim para Deus, puxa, depois de tudo que me aconteceu, eu estava criando uma história linda, eu estava saindo para pregar, eu casei, e de repente agora eu me vejo nessa situação, nessa condição. Foi quando, assim, de uma forma inesperada, meu filho, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, assim, olha, dá uma olhada ao seu derredor. Começa a observar cada jovem que está aqui dentro. E ali eu comecei a olhar para cada um deles, né? E conforme eu olhava, o Espírito Santo falava assim para mim, pastor Júnior, olha, eu permiti você vir para esse lugar porque eu amo cada um deles que estão aqui. E hoje você está aqui para que você conte a sua história para eles, para que você conte o que eu fiz na sua vida, que através da sua vida eu vou transformar a vida deles. E naquele momento eu comecei a chorar, e eu me lembrei que quando eu estava lá no hospital, né, que eu estava entrando para a sala de cirurgia, eu fiz um voto com Deus. E naquele momento assim, eu vi assim que o quanto que eu fui ingrato, né, com o milagre de Deus. Então existem coisas na vida do ser humano que muitas das vezes você não vai entender. Assim, na mente humana, aquilo não vai se encaixar. Mas quando você começa a olhar pela ótica espiritual, você começa a entender. E ali eu disse a Deus, a partir de hoje eu vou para a igreja, e ali na igreja ali eu quero me entregar para o Senhor, e aquilo que o Senhor tiver que fazer na minha vida, o Senhor vai fazer. Passou-se os dias, eu fui para a igreja, pedi, né, para eles, se eles deixassem eu participar, eles deixaram. Aí eu comecei a ir, comecei a frequentar.
Aí, logo assim, em seguida, o pastor que estava ali, ele foi condenado, né? E foi para a penitenciária. E não havia, assim, alguém ali para assumir. E eu fiquei quieto. Falei, não, vou ficar no meu lugar, não vim aqui para isso. Mas quando eu menos esperei, eh, as circunstâncias aconteceram e Deus colocou ali como um dirigente daquela cela. E dali assim em diante, Deus começou a trabalhar na minha vida. Então foi assim um trabalho que eu fiz ali que se tem algo que eu me orgulho muito de me lembrar de todos os dias que eu vivi ali dentro daquele lugar e de quantas pessoas que chegou até mim e eu contei a minha história. E de quantos jovens que eu vi ali se arrependendo e saindo, né, tomando uma decisão de procurar Jesus. Né? Eu sempre dizia, olha gente, nós estamos no meio de pessoas que são assim de várias denominações. Mas o que eu quero dizer para vocês que se a gente não tiver Jesus, nada disso é importante. Né? Religião, placa, mas se você tiver uma intimidade com Deus, e eu tenho certeza que Deus ele vai mudar a sua história. E foi muito bom, sabe? Eu não me arrependo de ter passado por onde eu passei. Para alguns é sinônimo de vergonha, sim. Não é algo para você se orgulhar. Mas no meu caso, eu entendi o propósito de Deus. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a uma certa dificuldade que eu não queria aceitar. Mas quando eu olhei para o lado espiritual e vi o que Deus tinha feito na minha vida, como que alguém iria pregar lá dentro? Como que alguém ia chegar de fora? Né? Que de repente não passou as experiências que a maioria daqueles jovens passam, né? Assim, no seu cotidiano. Então, quando eu cheguei ali e comecei a falar de Jesus, que realmente ele transforma, ele liberta, ele salva, e que eu era a prova viva daquilo ali, aí eu comecei a ver assim, grandes resultados. E aquilo, para mim, estava cada testemunho, cada jovem que eu chegava e falava do que Deus fez, eu me sentia mais aliviado, porque realmente eu via que valeu tudo a pena. Eu sei como é que é, assim, sei em partes, né? Eu tenho um parente que, meu irmão, na realidade, que ele faz parte da população carcerária. E em duas oportunidades que eu fui visitá-lo, a igreja pediu para que eu desse uma saudação e para que eu pudesse ministrar para eles. Que Né? bom. Então as pessoas ali, eu quero acreditar que eles buscam realmente a Deus de coração. Né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta que me fizeram, Natanael, e que também acabou vindo na minha mente, e as pessoas me perguntaram, Barbosa, o que aconteceu com o Baianinho? Você sabe falar alguma coisa a respeito disso? Ou dele? O Baianinho, assim, primeiramente, assim, foi muito difícil para mim quando eu olhava para a cicatriz, né, assim, e me lembrava de toda a situação que eu passei. E aquilo, assim, foram, assim, várias noites mal dormidas, né, por conta do medo, de repente eu estar dormindo e ser surpreendido por ele, enfim, aquilo me traumatizou muito. Mas houve um momento que eu comecei a orar e comecei a pedir para que Deus o abençoasse, para que Deus pudesse também ter um encontro com ele. E resolvi perdoá-lo, né, por conta de tudo que eu estava vivendo. Quando eu decidi a perdoá-lo, aí nunca mais assim na minha vida assim, ele me perseguiu na minha mente, vamos dizer assim. Hoje, atualmente, assim, eu sei que ele mora assim num bairro dos meus pais. Não sei exatamente como que ele está, mas fiquei sabendo que ele casou, né? E eu tenho orado muito por ele, né? Todos os dias, assim, quase, não vou falar todos, né? Mas assim, sempre que eu me recordo do que eu vivi, o que eu passei, porque isso fica eternizado, fica memorizado. Às vezes, assim, eu estou passando assim, algum desconforto, eu vou dormir, eu me lembro do milagre. Sempre estou me lembrando disso. Então, uma das coisas muito importantes que eu fiz na minha vida foi perdoar ele, que foi muito difícil, mas consegui. Pela misericórdia de Deus, Deus colocou amor no meu coração para perdoá-lo, né? Mas, enfim, ele continua no mesmo lugar praticamente. E é debaixo, né, de orações, porque eu desejo que um dia o amor de Deus o alcance e que ele seja liberto também.
e que ele possa se arrepender, né, de todo o mal que ele fez e que Jesus possa salvá-lo. Mas, enfim, foram várias vezes assim que eu estive muito próximo dele, né, porque meus pais moram lá. E, assim, por muito tempo eu fiquei bem próximo, mas graças a Deus, assim, sempre houve, assim, um cuidado especial de Deus na minha vida. E acredito na vida dele também, que se até hoje ele está aí, eu acredito que Deus tem um propósito. O que você diria, se você pudesse, tivesse a oportunidade de se encontrar com ele frente a frente, hoje, o que que o Natanael diria para ele? Eu diria para ele, assim, que, primeiramente, que eu não tenho, assim, nenhum ressentimento, né, que eu o perdoo por tudo o que aconteceu, por toda a situação, porque eu acredito que não foi ele, né, foi alguém que estava por detrás dele, né, justamente Satanás, né, que eu costumo dizer que o inimigo, por trás de todo empreendimento meramente humano, a atuação do bem e do mal. A atuação do mal, geralmente, quem controla é Satanás. E pelo lado do bom é Deus. Não tem meio termo. Sim. Não tem como a gente, na verdade, né, não aceitar isso. Então, eu iria dar um abraço nele e dizer para ele que está tudo perdoado, que o amor de Deus possa ser alcançado. Na vida dele, ele possa aceitar esse amor e mudar. Excelente. Pedro, fala para mim, cara, quem que é o seu pai para você? Meu pai? Meu pai é um cara que eu admiro muito, né? Eu não tive um terço da história que ele teve, mas eu quero caminhar no mesmo lugar que eu tô direcionando a ele, né? Inclusive, ele tá escrevendo um livro, você continua escrevendo um livro lá? Eu falei pra ele escrever um livro, ele já tá anotando no papel, e eu espero que o mundo conheça a história dele, né? Que ele possa ser chamado pra mais podcast, possa fazer mais palestra. É um cara que eu admiro, que eu quero ser igual a ele. Sua mãe, vamos lá. Agora vou cutucar um pouco aí a onça, com a vara curta, como diz minha avó. Responde uma coisa pra mim. Você falou pra mim, numa conversa informal, que você passou um tempo sem ter convívio com o teu pai, Sim, 2 anos. né? O que a sua mãe falava a respeito do seu pai? Então, eu fui conhecer ele com 2 anos, né? Então, ali, eu não entendi, até se ela falasse, eu não entender. Mas, quando eu cresci, eles sempre foram juntos, né? Eles ficavam indo e voltando, separando e voltando. Mas, assim, ela sempre achou ele um bom pai. Quando a gente tava junto, a gente teve vários momentos. E ela sempre me contou essas histórias, né? Porque ela passou muita coisa. Ele passou por bastante coisa e ela também passou, porque quando vocês começaram a casar, vocês já estavam nesse mundo, não tava? Quando vocês se conheceram? Não, a gente já Mas passou bastante tinha coisa. libertado. Sim. Ela sofreu pra caramba também, aconteceu bastante coisa. Ela sempre me conta essas histórias, né? Ela passou, ela também, quando ele foi preso, ela visitou bastante ele. Sim. Mas ela sempre falou pra mim isso como algo de superação. Sempre admirou também a história dele, a pessoa que ele é hoje. E eu sempre também me inspirei nele. Bacana isso, muito bacana mesmo. E, cara, ouvir isso do filho não tem preço, Não né? tem, né? Eu tô me segurando aqui pra não chorar. A verdade é essa. Sim. Depois de tudo que eu vivi, né? A gente sabe que a superação, eu acompanho o pastor Juliano Fraga. O pastor Juliano Fraga, ele é da Igreja Assembleia de Deus do Belém, se converteu na cadeia. Conheço ele pessoalmente. Cara, a história dele é tremenda, eu quero ver se eu trago ele pra gente bater papo aqui. Que bom. Fica o convite, viu, pastor Juliano? Não sei se o vídeo vai chegar até o senhor, mas se chegar já fica o convite, né? E ele fala para mim não, ele conta no testemunho que ele não gosta muito de contar o testemunho dele. Porque nós vivemos numa sociedade, no mundo evangélico principalmente, que a gente prega a libertação, Exatamente. que a gente fala de libertação, de que Deus cura, de que Deus liberta, de que Deus transforma, mas quando a pessoa conta, sempre aparece alguém com a pergunta: será? Sim. Será que não é fogo de palha? Será que isso não é apenas uma cortininha de fumaça? Então, assim, nós pregamos algo que algumas vezes o inimigo bota na nossa mente, a dúvida. E é a partir daí que eu quero saber,
O que lição você aprendeu com tudo isso que você passou? Eu aprendi que Deus é um Deus de oportunidade. E não importa o contexto da sua história, né? O que você tiver que passar na sua vida, você vai passar. E mesmo que as pessoas não te compreendam e te sobrejulgam, porque na verdade é exatamente isso. Eu tive que conviver com isso. Ou seja, da época que eu vivi o milagre até hoje, né, houve um início que eu comecei a testemunhar, comecei a pregar, mas houve um momento que eu me calei, por conta também, assim, dos pré-julgamentos. É difícil, não é fácil você, de repente, ser convidado para uma igreja, chegar lá, alguém te chamar e falar para você, olha, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você tem que cuidar nisso. Então, assim, é um pré-julgamento. Mas hoje eu vejo, assim, que realmente eu me sinto muito feliz de ver e saber que Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que restaura. E hoje eu vivo esse milagre. Hoje eu tenho um prazer, alegria no meu coração de chegar próximo dessas pessoas e dizer, olha, vale a pena você confiar em Deus e você também colocar no seu coração que você quer essa libertação. Bacana. Qual é a principal diferença do Natanael da época dos acontecimentos para o Natanael de hoje? Há uma mudança, assim, extremamente gloriosa, né? Eu me vejo, assim, na minha vida um pouco, filho, com a vida, assim, embora não tenha nem um terço, mas eu me vejo, assim, a minha vida como a vida do apóstolo Paulo. Alguém, assim, que viveu uma história, né, que estava do outro lado uma época, embora, graças a Deus, nunca derramei sangue, né? Mas, assim, eu falo no contexto de sofrimento, né? De aprender a lidar com a solidão, com o sofrimento, com percas, passar pelo vale da sombra da vida e da morte. Então, eu me vejo assim que realmente a mudança que Deus fez na minha vida é a mudança que eu desejo que Ele faça em todas as pessoas que vivem a minha história. Às vezes, quando eu estou andando assim, eu vejo um jovem nas drogas, aquilo me comove, porque eu entendo, eu sei o que é você estar digamos assim, anestesiado. Eu sei o que é você, de repente, há uma luta dentro de você, né, que quer uma melhora. E é uma luta que, de repente, quer que você se destrói. Então, quando eu vejo essa luta, e eu vejo a minha espécie ali, né, o ser humano ali por detrás, muitas das vezes até choro. E sempre tenho um pedido a Deus, Senhor, transforma. Jesus, liberta. Porque eu sei que não é fácil. Então, hoje eu falo, eu vou viver uma vida inteira sendo eternamente grato a Deus, sendo feliz, né, por Ele ter me dado essa oportunidade de viver tudo que eu vivi e falaria assim ainda. Se fosse para mim voltar desde o início a viver o que eu vivi, eu viveria. Porque, assim, a transformação, o prazer de você sentir liberto, o prazer de você chegar para uma pessoa, filho, e falar assim, olha, eu passei por isso, eu andei por esse caminho. E não arrumei nada, né, dentro desse caminho, e eu vi que foi um caminho difícil, mas eu vi também que Deus pode mudar, né? Basta você querer. Se você querer, Deus ele pode transformar. Amém. Bom, então esse foi mais um Chronicast aqui com o Natanael. Muito obrigado, Eu que Pedro. agradeço. E se você gostou, vai lá no nosso canal, se inscreve, tá certo? E acompanhe toda a história do Natanael lá no Chronicast. Ficamos por aqui. Até a próxima. Para todos vocês, meu muito obrigado. Um forte abraço. Estejam sempre com Deus.